todos muito bem-vindos ao nosso Família em Foco. Esse é o nosso episódio, número 4. E estamos aqui mais uma vez para tratar com vocês assuntos interessantíssimos acerca do direito de famílias e sucessões. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super querida para dividir o microfone comigo, que é a doutora Ingrid Baceto. A doutora Ingrid é advogada, especialista na área de direito de famílias e sucessões e também IBD-Hermana, né, minha gente? IBD-Hermana faz parte do nosso núcleo do IBD-FAM ABCDMR. Doutora Ingrid, seja muito bem-vinda. O microfone é todo seu. Fala um oizinho pro pessoal. Obrigada, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui com você e com a doutora Liliane para falar de um assunto tão interessante que está em pauta agora, que é o estelionato sentimental. Sim, sim. Gente, olha, a doutora Ingrid já deu um spoiler, mas eu preciso falar. Hoje a gente vai ter um episódio marcante e eu não posso deixar de falar que a convidada de hoje é minha super amiga, doutora Liliana Rondelli Fuentes, que é especialista na área de direito de famílias, também pioneira aí, né, no tema, né, no desenvolvimento do tema, nos casos. Ela atende bastante caso no escritório sobre estelionato sentimental, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Muito bem-vinda. E, obviamente, vamos convidar a doutora Ingrid para falar um pouquinho sobre o seu currículo. Doutora Ingrid, por favor. A doutora Liliane, ela é advogada com 24 anos de atuação e é uma referência no direito de família e sucessões, mas, além disso, ao longo da carreira, ela tem ampla experiência nas áreas de adoção, contratos, direito tributário, imobiliário, consumidor, ambiental e urbanístico. Ela destaca-se ainda pela notável atuação em casos de estelionato emocional, que é o caso que a gente vai falar hoje aqui, que se tornou um nome de destaque em referência a essa matéria. Olha só. Ela também é membro do IBD-FAM, no núcleo ABCDMR, e atual presidente da Comissão de Direito de Famílias da OAB Mauá. Ela é isso e muito mais, minha gente. Ela é muito mais. É um doce de pessoa, uma profissional incrível, humana. E, enfim, só elogios para você. Hoje estamos entre amigas aqui, então, a Lili, né, pra gente. E para vocês também, porque é assim que a Lili deixa a gente muito à vontade. E a doutora Ingrid também, né, Ingrid? Lili, a palavra é sua. Dá uma boas-vindas aqui pro pessoal. Obrigada, um Fer. Obrigada, doutora Ingrid. Gente, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a doutora Cris Picone, a doutora Tânia Bragança, o meu núcleo querido, entendeu? Muito feliz mesmo pelo convite. Poder dividir um pouquinho com vocês. Essa sabedoria toda que você falou não é nada disso, entendeu? Mas é o meu dia a dia, é o dia a dia do meu escritório, esses 20 e tantos anos de experiência, né? Que faz com que a gente possa trazer alguma coisinha aqui, quem sabe permitir que outras pessoas não passem por isso, né? A ideia, eu acho, que é evitar que mulheres passem por essa questão de estelionato sentimental, que é uma questão bem pesada. Sim, é muito sensível, né? É sensível. Olha lá, gente, não tá vendo? Eu não falo. Ainda assim, e ainda generosa, né? E ainda não minimize seus 24 anos, porque, olha, de vez em quando a gente liga pra doutora Lili e fala, Lili, e aí, como que é isso? E ela é muito generosa com os colegas Obrigada. também. Entrando no assunto, então. Doutora, o que caracteriza, então, o estelionato sentimental do ponto de vista, obviamente, jurídico? Conta pra gente, por favor. Então, antes da gente entrar nessa esfera do estelionato sentimental, amoroso, alguns entendem como sentimental, outros falam como amoroso, né, a doutrina aí. Eu acho que vale a pena a gente falar o que é o estelionato. Estelionato é o famoso crime lá previsto no artigo 171 do Código Penal, que é quando uma pessoa, através de um ardil, de um artifício, ela obtém vantagens em cima da outra, né? Vou até ler o caput aqui, ó. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, é isso, né? A pessoa, ela usa de artimanhas para enganar a outra. E aí, quando a gente leva isso para o lado do estelionato sentimental, a pessoa usa dessas mesmas artimanhas, só que ela pega o lado amoroso. Ela vai no coração do outro, né? Ela vai devagarzinho, ela vai chegando e vai tomando uma proporção, aquilo que a pessoa não percebe,
que ela tá sendo vítima de um crime, na verdade. Porque o estelionato é um crime. Quando a gente fala friamente, a gente está falando de um crime. Né? Mas aí as pessoas, às vezes, minimizam porque acham olha, estelionato sentimental é menor. Não, não é, gente. Ele é muito pior se a gente for parar para analisar, né? Porque a pessoa não lesa só o patrimônio. Né? Aqui a gente pegando assim, ó, qual é o tipo penal do crime de estelionato? É o patrimônio. O que o estelionatário visa? Lesar o patrimônio. Mas quando a gente está falando disso, a pessoa lesa muito mais que o patrimônio, ela lesa o emocional. É isso que eu ia dizer, né? Ela pega a parte mais, eu falo que a gente deve cuidar mais, né? Exatamente. Que é o emocional, que uma vez destruído, juntar os caquinhos fica a parte difícil, mais né? sensível, a parte mais sensível da pessoa. E aí, então, você disse que a questão do estelionato, né, sentimental, eu gostaria de te perguntar especificamente, ele é um crime tipificado ou ele se encaixa em algum outro tipo penal? Então, o estelionato, ele não está tipificado. O estelionato sentimental ainda não está tipificado. Então, ele é dentro do estelionato. O artigo 171 é onde ele abarca essa questão do estelionato sentimental. O estelionato sentimental está, assim, em ascensão, né? Mas a jurisprudência já traz isso, gente, há muitos anos. A gente tem uma vasta jurisprudência consolidada aí, né? De reconhecer essa necessidade da reparação, tanto do crime quanto da reparação material ou moral. Né? Mas, assim, as partes, o que pega nessa questão do estelionato sentimental é a parte emocional mesmo da pessoa. Vulnerável, né? A vulnerabilidade, exatamente. vulnerável. E como essas mulheres chegam ao seu escritório, doutora? Como que são indicadas, elas têm dificuldade de falar, de assumir, ou elas chegam realmente querendo reparação, ou você precisa fazer um trabalho ali com depende muito, né? Algumas clientes, elas chegam destruídas. Algumas chegam destruídas emocionalmente. Outras chegam com muita raiva. Porque foram enganadas, essa que é a verdade, né? Quando você tem um relacionamento, a gente imagina você dá o seu melhor naquilo. Então, quando você descobre que você foi vítima, você percebe que aquilo foi tudo uma grande farsa. E essa é a pior parte, né? Então, as mulheres chegam devastadas, mas é o que eu falei, algumas chegam muito bravas e querem justiça, entendeu? Olha, doutor, eu quero reaver tudo que ele tirou de mim, eu quero que ele vá para cadeia, entendeu? Porque o crime de estelionato, ele é passível de reclusão. Exatamente. De 1 a 5 anos, né? Com pena de multa. Uhum. Então, isso é possível. Mas, vou ser sincera, eu, particularmente, nunca vi nenhum estelionatário sentimental ser preso. Eu acho que isso é algo ainda que tem que ser visto de uma melhor forma, né? Nós estávamos conversando há pouco sobre a questão de como isso é tratado nas delegacias, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, né? Essa questão da delegacia da mulher, que muitas vezes, quando a mulher chega somente com essa questão, né? Do crime de estelionato sentimental, muitas vezes essa queixa não é acolhida, ela tem que ir para uma delegacia generalista, como que a gente pode dizer? Então, explica um pouquinho para a gente. Quando a gente fala de crime de estelionato, quando eu estudei, o crime de estelionato, ele era ação penal pública incondicionada. Sim. Então, o que é essa ação penal pública? Ela não depende que eu vá lá representar. Em 2019, com aquele pacote de crime, anticrimes, ele passou a ser um crime que ele é mediante a representação. Então, a vítima, além dela ter que ir lá, fazer um boletim de ocorrência, lavrar um boletim de ocorrência, tal, ela depois tem que ir lá e ainda querer representar. E aí ela fica com medo, às vezes ela é vítima, ela é ameaçada, né? Mas E tem questão da revitimização. Obrigada, Ingrid. Né? Porque é muito difícil você reviver, né? Tudo isso que você... aquilo tudo de novo. Então, mas hoje é obrigatório, né? O parágrafo 5º, se eu não me engano, ele fala, né? As únicas excludentes, que é quando é administração pública, menor incapaz, essas excludentes não são mediante representação. Sim. Agora, fora isso, é sempre mediante representação. Então, a vítima ainda tem que ir lá mais uma vez se expor, né? Ter essa questão de estar na delegacia. E como o estelionato é um crime patrimonial, o que acontece? A DDM, a Delegacia da Mulher, ela não abarca esse crime. Então, as vítimas precisam ir numa delegacia comum
E Muitas vezes, né, passar né, por situações e assim, que... infelizmente, gente, eu vejo isso e vivencio isso. Muitas vezes são taxadas de burra, de tontas, porque Não tem uma como equipe você especializada para atender que esse não tipo tem de... esse né, feeling, né? esse carinho de ouvir que aquela pessoa, na verdade, assim, ela é vítima, e ela é uma vítima de um crime cruel, porque Sim. a- ela colocou a vida dela Os naquela situação, sentimentos entendeu? dela que são usados, né? Exatamente, né? Ela se doou para um relacionamento, ela acreditou naquela pessoa, acreditou tanto a ponto dela dar patrimônio, dela emprestar cartão, dela... O que seria normal, né? Se ela Exatamente. imagina que é um namorado, se é um companheiro, enfim, nós temos isso no dia a dia com os nossos pares, né? Exatamente. Então, muitas E a vezes, né, gente elas não entendem, a né, gente entra naquela questão da boa-fé objetiva, que é, inclusive, o que os tribunais hoje têm entendido. Por quê? A boa-fé objetiva, ela é um princípio fundamental do direito civil, Sim. só que e foi trazido lá dos contratos, tal, né? Que é aquela boa-fé entre as partes. Sim. A gente está fazendo um contrato e um relacionamento nada mais é do que um contrato. Sim. E esse contrato, ele prevê o quê? Lealdade, reciprocidade, a boa-fé. E a pessoa descobre que isso foi rompido, né? Então, até os tribunais hoje em dia têm entendido. Quando eles julgam, eles estão julgando com base nessa boa-fé. E tem sido um diferencial, né? Das decisões mais do passado para as decisões atuais. Sim, houve uma evolução. Evolução, então, né? sim. A gente pode pensar assim, né? Então, pelo que a doutora está falando, existe, então, um perfil recorrente, né? O estelionato emocional, ele pode ser colocado como quase que exclusivo a vítima ser mulher, embora a gente saiba de alguns casos de homens, né? Mas, pelo que a doutora está contando, é quase que recorrente esse perfil? Sim, é isso. Pode acontecer com homem, com mulher, com casais homossexuais. Não tem uma... Porque ele atinge o patrimônio, então qualquer um pode ser vítima. Qualquer um vulnerável que acredita no amor. Né? Qualquer um vulnerável que acredita no amor. Mas a gente percebe que quase sempre são mulheres. Mulheres normalmente mais velhas do que esse parceiro. Mulheres que ficaram viúvas ou que se divorciaram. E quase sempre elas têm uma questão assim emocional. Elas trazem uma carga emocional de vulnerabilidade por algum motivo. Né? E eu falo isso até por estatísticas que eu consigo perceber dentro do meu escritório. E não precisam ser necessariamente ricas, milionárias, mas são mulheres que têm uma condição financeira estável. Independentes. São independentes, têm uma profissão, algumas já estão aposentadas com uma boa aposentadoria. E isso é onde faz com que o autor do delito, né, cresça aos olhos, vamos dizer assim. Ela fica uma presa fácil. Né? A mulher viúva, vulnerável, a mulher que acabou de sair de passar por um divórcio complicado, ela é uma presa fácil. Né? Mas que não necessariamente são mulheres solitárias, né? Porque a gente ouve muito também esse lado. São mulheres que são sozinhas, muitas vezes sem família. Tem também, e que doutora. acabam sendo essa vítima perfeita, mas não necessariamente. Não necessariamente, né? não necessariamente. Não tem um único estereótipo, né? Que a gente pode falar assim, é somente essas pessoas. Mas, sim, as mulheres que são solitárias, normalmente não têm filhos. Essas mulheres que não têm filhos têm uma probabilidade de cair mais no golpe, sabe? Fora isso, a gente percebe, assim, que também o perfil do abusador, eles são... O estelionatário, ele é muito, assim... Convincente. Primeiro que o estelionatário, ele é famoso por ser uma lábia muito boa. Apaixonante, né? Uma pessoa apaixonante. Aquele cara que, assim... Ele não põe uma arma na sua cabeça, mas ele tira tudo, entendeu? Ele vai tirando tudo de você. Sim. E você... o vício de consentimento. Dentro do direito se chama vício de consentimento. Que é você dar, entendeu? Você dá para aquela pessoa. A pessoa falou... olha, eu precisava de eu tive um caso que o estelionatário, para conseguir ludibriar, criar uma situação de família e tal, ele falou assim que o sonho dele era ter um cachorro Rottweiler. Olha só, ele queria muito um cachorro esse. Rottweiler. E ela deu um cachorro Rottweiler para ele. Quando ele foi embora, ela ficou com toda a dívida, com tudo, com o cachorro Rottweiler. Coitado, né? Então, assim, é muito comum a gente ver essa característica.
Mas só voltando um pouquinho lá, que eu estava falando do perfil do estelionatário. O estelionatário, numa regra geral, além dele falar muito bem, dele ser um boa praça, o que eu noto, assim, alguns deles trazem aquela coisa de, ai, como eu sou sofrido, sabe? Ai, porque a minha ex-mulher foi muito ruim para mim, a minha mãe foi muito ruim para mim, eu sofri muito na infância. Então, Vítima da sociedade. Exatamente, ele é muito vitimizado, né? E tem dois perfis, assim. O outro é aquele cara que ele cria um perfil fake, que ele é rico, que ele vive em boas condições, está sempre na balada, tem um barco e tem uma casa. Só que E ele tem um monta... filme, né? Exatamente. Que mostra isso. Ai, não vou me lembrar agora. Pera lá. O golpista da Netflix. É da isso. Netflix, não, do Tinder. Do Tinder. Ele tá golpista do na Tinder. Netflix. Gente, Isso. é pesado. E você olha, você fala, nossa, Exatamente. olha, Você que vê o perfil fofo, daquelas mulheres, né? Sim. Sim. São mulheres todas bem-sucedidas Sim. e caíram, né? Sim. Esse filme, ele traz exatamente isso, entendeu? É o golpista do Tinder. Se eu não me engano, ainda tá na Netflix. Vale a pena assistir. Porque eu vi recentemente. E é assim, realmente como eles são convincentes, né? E assim, pega pelo coração. Gente, emoção não tem como, né? E assim, a gente não pode julgar uma situação, né? Ai, nossa, mas como não percebeu? Não percebe. Então, porque né? as vítimas, elas têm duas características que eu percebo, assim, né? Algumas são muito vulneráveis e tem aquela questão do cuidado. Então, elas querem ser cuidadas e querem cuidar. Enquanto que outras, elas são mais... como que eu posso Querem falar? viver experiências novas, né? Com, de repente, o garotão que se apaixonou, até mesmo a pessoa mais velha, porque não tem essa questão de idade, né? Eu, recentemente, atendi no escritório uma senhora que passou por uma situação dessa e ela se recusava a acreditar que era mesmo uma questão de estelionato sentimental. Ela falou, não, eu dei porque eu quis, eu dei... E aí, a filha, né, que esteve comigo na consulta ali, ela falou, mãe, mas não é isso. Ele sumiu, né? Mesmo porque até o nome não era verdadeiro, né? Então, assim, ele sumiu, não, mas eu fui feliz. Eu dei porque eu quis. Então, assim, e aí é o que eu te pergunto. Quais são os indícios de que se trata, né? A questão do estelionato sentimental e como começa, e qual é o liame, né? Porque realmente essa coisa de que dá porque quer, faz porque quer, mas assim, quando a gente pode considerar um estelionato sentimental ou uma livre vontade mesmo, porque somos mulheres adultas e temos vontades, podemos dar, como no nosso caso, casadas, para os nossos maridos, o que a gente bem entender. Mas quando entender que estamos sendo usadas, no caso do estelionato, né? Então, esse liame é muito difícil. Muitas vezes é imperceptível, né? O estelionatário, ele tem... Hoje em dia, a gente fala muito de stalking, né? Hoje, o crime do estelionato começa com stalking. Ele começa através de um perfil. Hoje em dia, todo mundo posta tudo na internet, então tá lá. Esse cara vai lá, ele te estuda, né? Ele estuda a vítima, o padrão da vítima, o que aquela pessoa gosta. E aí, ele começa... se eles estão num site de relacionamento, ele começa a falar coisas que essa mulher quer ouvir. E ele vai... transformando todos eles, eu percebo assim, tem uma característica de, primeiro, agradar. Aí, depois, eles entram na esfera... Primeiro, eles vão fazer o afago, né? Aí, eles vão entrando naquela esfera mais amorosa. Aí, eles começam a falar coisas mais apimentadas. E isso vai fazendo com que a pessoa vai se empolgando, né? vai se empolgando. E a gente entra... Gente, quem nunca, entendeu, se apaixonou? É a química do amor, né? A oxitocina, a dopamina, tá tudo lá fervendo no cérebro. Quando verdadeiro, ótimo. Exatamente, é uma delícia. E faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Né? Agora, e com isso, a pessoa vai criando um vínculo de confiança. Eu tinha algumas situações que eu tive no escritório que a pessoa fazia assim. Falava assim, olha, a minha avó morou na rua da sua mãe. Nossa, que coincidência. Eu não sei como a gente nos conheceu pequenos, entendeu? Porque eu ia lá na casa da minha avó, tal. Pode ser porque eu já tinha casado nessa época. O destino foi unir. Exatamente. O destino nos uniu. Para fazer aquela questão, assim, do vínculo. Por que a não gente tem não como se conheceu desconfiar, antes? né? E a pessoa, a outra falava assim, olha, eu tô no mercado. O cara aparecia no mercado, de supetão, dava um beijo nela, entendeu?
Meu, quem que não vai ficar Gente, apaixonada? amor de novela, Entendeu? né? Amor de novela, Amor de novela mexicana. novela. Até eu ficaria, Opa. né? O grande problema é quando isso deixa de ser esse amor e a pessoa começa a querer obter vantagens. E como que começa essa vantagem? Normalmente é assim: eu preciso pagar uma conta, eu tô com um problema financeiro, você pode me emprestar? E aí a pessoa diz assim, ok, Importante. eu posso. Importante você trazer isso. Eu posso te emprestar. Empresta. Numa regra geral, os primeiros empréstimos são devolvidos. Porque ele está criando aquele vínculo. Entendeu? Ele está amolecendo aquele coração, sabe? Então, fez o primeiro empréstimo, pagou bonitinho. Aí passa um tempo, olha, eu preciso de mais dinheiro, porque eu perdi o emprego. É muito comum eles terem essas características de serem mal-sucedidos, não terem empregos, diferente do golpista do Tinder, que ele monta aquele perfil, né? Numa regra geral, eles são sempre vítimas. Então, não tem emprego, perdeu o emprego, está acima de qualquer suspeita. E a mulher, até nessa situação, às vezes, de independência, que essas mulheres são, numa regra geral, independentes financeiramente, ela fala, pega aqui, toma meu cartão, vai lá e compra, né? Um caso muito marcante que eu tive foi de um rapaz que ele saiu de casa, ele tinha uma mulher, e ele saiu de casa e bateu na porta da casa dela e falou, olha, porque uma das condições dela era que ele se divorciasse. Então, E aí, ele simplesmente bateu um dia no portão da casa dela e falou, olha, eu vim morar com você com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. Você pediu, aqui estou. Você pediu, aqui estou. E ela, lógico, acolheu. E ela, lógico, acolheu, ficou toda feliz, era tudo que ela queria. Fazia 2 anos que ela estava nessa história, né? E ele simplesmente veio, ela comprou, fez um enxoval para ele, roupa, sapato, terno. E aí começou, né? Ele pediu outras coisas e ela foi dando o cartão. Ele estava sem emprego, então, pega o meu cartão para você pôr gasolina no meu carro, para você me buscar. E aí foi passando, até que chegou numa fase, porque ninguém é bobo, gente. Chega uma certa hora que você começa a desconfiar. Aí ele falava assim, olha o meu cartão, entendeu? Sei lá, eu tinha um gasto de R$2.000, agora eu tô tendo um gasto de 10. O que que tá acontecendo? E foi conversar com a pessoa, eu preciso que você me devolva esse dinheiro, eu não tô conseguindo pagar a fatura. E aí o estelionatário... mas na verdade, o estelionatário nessa hora, ele usa de mais um ardil. Ele simplesmente fala assim, você tá desconfiando de mim? Você acha que eu não vou te pagar? Você está me humilhando na frente dos outros, entendeu? E a pessoa, eu vou embora. E a pessoa fica desesperada, porque ela está simplesmente apaixonada. Cobrado dele. Então, e essa pessoa está muito apaixonada, ela está muito envolvida naquilo, né? E aí ela fala assim, não, para com isso. O que você está precisando? E aí, dali a pouco, ele vem, ele faz uma carinha, fica emburrado, vai pro quarto, volta com um sonho diferente, uma necessidade diferente de pagar. Eu já tive casos de gente que pagou faculdade, esse caso, ela pagou o divórcio dele, pagou as contas, alugou apartamento. Então, a gente vê, assim, eu já vi de tudo mesmo. Imagina, e assim, e como é bom ouvir experiências, né? Porque eu acho que para quem está em casa, né, muitas vezes pode estar passando por uma situação dessa e não reconhece. Porque uma coisa é quem está de fora, né, começar a perceber que nem esse caso dessa senhora foi uma familiar, né? E uma coisa é você estar dentro da situação. Quando você está dentro da situação, muitas vezes você realmente, por mais que chegue um momento que você perceba, mas assim, acho que muitas vezes demora um pouco, né? Demora. E como evitar isso? Não, e é muito comum a vítima, quando ela percebe que ela está sendo vítima, ela começa a se esconder. Ela esconde da família. Ela esconde dos amigos. Passa pelo período da vergonha, né? Exatamente. Ela começa a esconder essa situação porque ela fala, tem alguma coisa errada aqui. Ela ainda não consegue perceber o que é numa fase, mas ela consegue perceber que tem alguma coisa errada. Ela acaba se culpando antes de chegar numa solução, né? Antes de falar para os familiares Antes pela de falta falar. do acolhimento, acredito. Porque Sim. já estava falando aqui da delegacia, né? A forma que a vítima é abordada acaba fazendo com que não se queira falar, né? Em qualquer golpe, na verdade, a gente percebe, né? A Acho que pessoa se sente envergonhada, doutora, né? A pessoa tem vergonha de chegar e falar assim, gente... Porque ela mesma, eu acho que no íntimo, ela diz assim... As minhas clientes sempre me falaram, doutora, eu não sei como que eu caí nisso, entendeu? Não sabe, ninguém sabe. E todo mundo poderia ser vítima, né?
Então, essa pessoa tem vergonha de chegar numa delegacia, de se expor, normalmente na frente de um homem, falar, olha, eu fui vítima disso, entendeu? Ainda mais quando isso se prolonga, né? No tempo aí, e assim, porque há muitas vezes uma dependência emocional. Sim. Que eu acho que é muito isso que você falou, né, doutora? Chega um momento que fala, poxa, o que o abusador diz, né? Você está me falando isso, então eu vou sair. Eu imagino que a dependência emocional, né, faz com que essa mulher queira que essa pessoa fique, né? Pelo menos os Exatamente. casos que eu não atendi muitos casos, mas os poucos casos que eu atendi, eu via muito isso. Que aí também eu vejo que é a parte mais delicada em tratar, e por isso a importância da rede de apoio, né? Da família conversar a respeito, um amigo, sei lá, um terapeuta, e assim, procurar ajuda, né? Quando vê que está num relacionamento abusivo, né? Vamos lá, vamos procurar ajuda, porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe o que está certo e o que não está. Porque pelo menos um incômodo tem, né? Pelo menos nos casos que eu atendi, Sim. havia um incômodo. Eu acho que passa primeiro pela negativa, né? Porque, pelo que eu percebo, há uma elevação na autoestima da vítima e depois é retirado tudo isso. Então, a negação, né? De como, na verdade, eu não fui amada. Na verdade, foi tudo um truque. Foi tudo um truque. E as pessoas de rede de apoio, às vezes, ressaltam isso. Então, se é uma mulher mais velha, fala, mas como não percebeu? Ele era mais novo, você mais velha, né? Exatamente. Então, acaba que a vítima também não tem condições de procurar a ajuda, né? Sim. E como você disse, Fernanda, a pessoa está envolvida naquela situação e ela não quer perder, entendeu? No fundo, quando ela começa a perceber que ela está sendo vítima de um golpe, o emocional dela está tão envolvido que ela fala assim, olha, eu quero você, mesmo que você esteja me dando um golpe. Essas gratificações momentâneas, né? Eu te dou tudo por uma companhia de uma hora, né? Então, assim, não tem como julgar, mas sim, né, realmente buscar mesmo, né, atenção para que elas, principalmente, como esse caso que eu volto a repetir, essa senhora, ela teve uma família muito diligente, né, ao perceber, tanto é que ajudou que ela aceitasse uma terapia, né, e aí, realmente, ela foi elaborando tudo aquilo que estava acontecendo com ela, né? Porque no começo pode não ser fácil. Então, falar para as mulheres a respeito disso é importantíssimo, né? E aí, quando a gente fala nessa ruptura, essa ruptura, ela vem com uma carga muito grande. Porque o abusador, quando ele vai romper, ele tem duas formas de romper. Ou ele simplesmente desaparece, que é o que a gente chama de ghosting, né? Total. Desaparece, ninguém sabe, ele bloqueia ela não consegue ter contato. E ela se sente culpada, porque ela fala, o que eu fiz? Aonde eu errei? Entendeu? E ela fica tentando ir atrás. E busca, às vezes, numa casa de um familiar, quando ela tem esse contato, às vezes nem esse contato elas têm. Né? Porque eles criaram uma coisa... falso, né? Uma coisa tão fake que ela não acha. E muitas vezes é um personagem, né? É um personagem. E eles simplesmente desaparecem. Né? E outras situações são quando a vítima se sente, assim, muito desamparada num tanto que ela tem casos de suicídio, casos de depressão profunda. E isso, gente, é o que a doutora Ingrid estava falando lá no começo. Não tem reparação material que vai suprir isso. Né? Por mais que repare, por mais que pague no cumprimento de sentença, que consiga reaver tudo que a pessoa perdeu. E o emocional dessa mulher, como fica? Né? Juntar os caquinhos não é fácil. Né? Essa mulher perdeu a confiança nela, perdeu a confiança nos homens. É triste, assim, ver o quanto é devastador esse tipo de crime. Isolamento social, né? Muitas delas acabam se isolando socialmente e não se Exatamente. abrindo para novas oportunidades, né? De conhecer outras pessoas ou até mesmo não confiam nem em amigos, né? Nem amigos, Então, uma situação que eu atendi que eu falei, não, eu não sei em quem confiar, né? E aí é onde a gente volta a falar, né? Na terapia, o quão importante é. E aí, só para fazer uma diferenciação, então, eu acho que quando elas chegam até a doutora, pode ser que elas cheguem com essa
a expectativa que seja uma decepção amorosa? Tem essa diferença? Porque, assim, existe uma decepção amorosa num relacionamento em comum, que pode acontecer, inclusive, problemas patrimoniais, e tem o estelionato emocional, que ele já chega com o objetivo dele já é lesar a vítima. E aí tem, assim, na experiência da doutora, quando chega, tentar explicar essa diferença do que seria uma decepção e aí os problemas patrimoniais com o Então, eu estelionato. acho que o que diferencia um do outro é que o estelionato sentimental e a decepção amorosa... A decepção amorosa, gente, é você se frustrar com um relacionamento, o que pode acontecer com qualquer um. No estelionato, tem a questão do patrimônio. Né? Tem aquela questão da dívida que aquela mulher ficou, numa regra geral. Ela tinha uma questão financeira muito estável e ela está endividada, ela deve no banco, ela deve para cartão de crédito, ela fez empréstimos para conseguir sanar dívidas do outro. Então, o prejuízo financeiro, eu acho que é o diferencial. Né? Então, quando a gente mostra para ela que, olha, o prejuízo financeiro que você teve e você foi vítima de um crime, nessa hora, às vezes Porque às vezes elas vêm, elas não sabem ao certo, né? Olha, eu tenho um namorado, meu namorado sumiu e ele só voltou na minha casa, pegou as coisas que ele tinha no dia que eu não estava e desapareceu e levou tudo. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, às vezes, se tem uma ex-mulher, elas começam a falar, é coisa da outra ex-mulher, porque é mais difícil você culpar o outro do que você aceitar, gente. Até essa ficha cair, essa ficha, ela vai aos pouquinhos, entendeu? Então, nessa hora, o advogado tem que ser mais psicólogo do que advogado. Sim. Porque na decepção amorosa também pode ter um problema patrimonial, mas a configuração do relacionamento fica muito claro que é uma decepção amorosa e não um estelionato, né? Exatamente. E assim, o estelionato, a pessoa já vai para aquela relação com a intenção de lesar, né? Ele tem a intenção, ele já stalkeou aquela vítima, ele já buscou informações dela, ele tem a intenção de lesar. Enquanto na decepção amorosa, não, né? Todo mundo que entrou no relacionamento entra pra dar certo. Sim. Né? Como num casamento, a gente entra pra e dar as certo. trocas, né? Hoje Você dar paga errado? o jantar. Pode. Hoje em dia, É né, a muito gente comum. buscou tanta igualdade, né? Exatamente. E isso, embora estejamos longe ainda disso, mas hoje, pra mim, é uma satisfação, por exemplo, sair depois de 26 anos de casada, sair pra jantar com meu marido e falar, hoje eu pago a conta. E aí, qual é o problema, nenhum né? problema, entendeu? Você pagar uma viagem, você pagar um restaurante, não tem problema. Nós somos mulheres independentes e a gente buscou por isso, né? Sim. Agora, o grande problema é quando você faz tudo isso achando que você está num relacionamento saudável, porque você acha que é saudável. E a outra pessoa, não. A outra pessoa só tem interesse de realmente lesar, de prejudicar. É importante falar porque acaba o estelionato emocional, pelo menos ao meu ver, né? Ele tá em moda, vamos dizer assim. Sim. Então, às vezes, a gente atende também mulheres que podem querer enquadrar o parceiro como o estelionatário e, na verdade, é só uma decepção amorosa, exatamente. né? Porque é primordial que o advogado faça, pelo menos, essa diferenciação antes de judicializar, né? Sim. E eu percebo que algumas pessoas agora recorrente, assim, não deu certo, mas assim, eu fui lesada, ele me lesou, Vira então é aquela estelionato coisa de moda, emocional. né? E não é, né? É um crime, gente. A gente tem que diferenciar muito isso. Uma coisa é decepção amorosa. Decepcionou, ficou triste. As meninas e os meninos começam a ter decepções lá já na adolescência. E vai daí pro resto da vida, E entendeu? é questão de prova também. Eu acho bem articulado também, né? Porque pelo que a doutora está contando, assim, é um tempo que leva isso, né? É um tempo. É toda uma criação de um relacionamento, de uma confiança que difere de uma decepção. Porque você chegar para pedir dinheiro para uma pessoa, você não vai pedir no primeiro momento, entendeu? Sim. Você tem que construir essa confiança, né? Então, esses relacionamentos, eu falo, o estelionatário, ele tem, assim, uma paciência, uma frieza, que, diferentemente do crime de estelionato lá do passado, aliás, o crime de estelionato cru, né? O caput mesmo, né? Do artigo. O estelionatário, era lá no passado era aquelas jogos de loteria, né? Hoje em dia a gente vê muitos golpes dos advogados. É um grande estelionato. Mas são coisas pontuais, que a pessoa vai, age naquele momento, pegou o dinheiro. O estelionato sentimental, ele é no tempo. A pessoa começa a construir aquilo, ela vai construindo, vai ganhando a confiança daquela pessoa. É estratégico mesmo, né? É estratégico. Eu falo que eles são extremamente inteligentes e calculistas. E tem uma média de tempo, doutora Liliane, assim, eles ficam fazendo Eu já tive casos, assim, de 2 anos,
que a gente até achava que, né? Nossa, Gente, relacionamento depois, sério, depois de 2 anos, você fala, é um relacionamento sério, né? É. Eu tive casos de 10 meses. Eu tive casos assim que a pessoa ficou tentando por muito tempo e aí quando conseguiu ficou com a outra só 3 meses foi o tempo suficiente que ele precisava para dar o golpe que ele Depende da queria. vítima, né? Depende da vítima, porque a vítima também algumas percebem e falam não, pera lá, entendeu? Não, isso não tá certo. Ela mesma quer parar com aquilo, né? Então ela e aí é o que a gente falou lá atrás. A vítima quer parar com aquilo, ele se sente pressionado, tal, e aí quando ela fala, não, eu não vou mais te dar, ele some, desaparece, porque ele sabe que daí essa vítima acordou, ela vai realmente para a delegacia e a coisa vai ficar complicada para ele, ou ele faz a limpa, tira tudo, destrói o psicológico daquela mulher e aí desaparece também. O ghosting, gente, essa questão do ghosting É o mais comum, muito né? comum. Gente, esse nome né? é muito cabível, É né? muito cabível. É muito cabível. E você falou aqui, me permita chamar agora de Lili. Agora Pode chamar. agora a gente já está no meio para o final, a gente já pode. Aqui, estamos entre amigas, então a gente já pode dar uma relaxada. Lili, me conta uma coisa. Você falou um pouquinho, começou a falar um pouquinho sobre indenização, né? Óbvio que a indenização, muitas vezes, né, monetária, e seja a título de questão de danos morais, não só o patrimonial, isso não é, independente do valor, geralmente é insuficiente para fazer com que essa Pra pessoa reparar o dano. realmente junte os caquinhos, né? Mas, obviamente, imprescindível. Mas você acha que é possível acumular o pedido de né, buscar a indenização civil e a indenização penal cumulativamente? Quando a gente fala de esfera civil e esfera crime, a esfera crime ela vai punir o crime, né? Então, se a pessoa conseguir elaborar o boletim de ocorrência, a delegacia fizer a parte investigativa, né, chegar naquilo, o Ministério Público denunciar, então a pessoa vai ser condenada pelo crime. Então, aí é passível de prisão, é passível de multa. Quando a gente fala sim, é possível acumular, só que a gente vai... um pune o crime, o outro pune a reparação, a esfera civil. Um esfera civil e outro esfera penal, exatamente. Então, quando a gente está falando da esfera civil, a esfera civil, a gente pode entrar com ação de reparação de danos, ação de indenização por danos morais, materiais, né, fazendo todas as provas. Isso é uma coisa super importante também, que eu acho que vale a pena a gente falar. Como você fazer prova do estelionato sentimental, que essa é uma dificuldade. Falo, no passado era um pouco mais difícil. Hoje em dia, o WhatsApp, ele é um mal que veio para o bem, é um bem que veio para o mal. Então, normalmente, essas conversas, elas estão no WhatsApp, em chats de conversa. E aí você consegue demonstrar como a pessoa chegou em você, né? Se teve alguma discussão, tá lá. Se ela pediu algum aporte, algum dinheiro, esse pedido também está lá. Por fotos, por compras em cartão de crédito. Você consegue até fazer uma questão assim, olha, eu sempre tive... Você vai fazendo uma linha do tempo. Olha, eu sempre gastei uma média de 3 mil no meu cartão. Depois que eu comecei a ficar com essa pessoa, em coisa de 10 meses, o meu cartão foi para 10 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, entendeu? Como foi vultuosa. Eu tinha uma vida estável, hoje em dia eu tenho vários empréstimos. Então, tudo isso... E a tal história, né, gente? Quando a gente tá num relacionamento, você não pensa que aquilo vai acontecer. Então, você não guarda todas essas coisas. Mas, algumas coisas você consegue puxar do banco, você consegue puxar do seu cartão de crédito, notinhas do dia a dia, de um passeio, de um restaurante, de uma comida. Isso é difícil, né? Então, assim, prova testemunhal que realmente aquela pessoa estava naquele relacionamento, que viu os dois juntos, que tinha conhecimento, que ela deixava o cartão dela com ele, que ele usava o carro dela, né? Então, tudo isso a gente vai formando. Eu falo que a gente tem que fazer um bolo bem recheado quando a gente está falando de estelionato sentimental. Porque quando a gente chegar com isso na delegacia, já é difícil, porque quando o estelionatário vai ser ouvido, o que ele fala? Eu nunca pedi nada para ela. Foi um presente. Foi um presente, exatamente isso. Foi um presente. Ela deu porque ela quis. Ah, mas você não chegou na casa dela sem nenhuma roupa? Eu cheguei. Mas ela que quis comprar roupa de futebol para mim, terno, sapato. E mais uma vez, né? A vítima é a uma grande culpada. Exatamente, Difícil ouvir exatamente, isso, né? né? Então, isso é muito comum. Então, tem que ter...
cuidado ao ouvir esse estelionatário, porque ele vai sair, ele fala bem, gente, ele fala bem, ele é articulado, e ele sempre vai chegar lá e vai falar assim, é o vício do consentimento. E as ações penais não vão para frente, porque o que entende? A pessoa consentiu com aquilo, ela não foi forçada, né? E aí que é aquela coisa que pega no estelionato sentimental. Ela não foi forçada, ok, mas como? Por que ela deu? Ela Por não foi que forçada ela diretamente, fez? mas indiretamente ela foi. Sim. Eu acho que é uma coação, né? É uma Querendo ou coação. não, é uma coação. É emocional. Invisível, Mas é uma mas coação emocional, porque eu acho que é a pior É. dos... Inclusive, é uma furtos, né? violência, para mim, enquadra como uma violência psicológica que poderia entrar na Lei Maria da Penha. na Lei Maria porque da Penha, exatamente. não tem como você dizer que, pelo tanto de clientes que a doutora atende, mulheres, Uhum. tem muita configuração que tem a ver com o gênero. Sim, com certeza. Então, com certeza. tem essa vertente, né, Sim. das mulheres serem Serem a a maior vítima, então, número o de gênero vítimas. aí parece que faz uma diferença, Sim. né? Eu nunca tive a experiência de não ter como cliente, né, que passou por essa situação, homens, né? Na verdade, os casos que eu tive sempre foram com mulheres. No meu escritório também. Mas eu acredito também, porque se as mulheres têm muita vergonha, eles têm em dobro, né? Eu acho que também É a gente interessante precisa pensar nisso. pensar que se para uma mulher é difícil ir numa delegacia ou procurar uma advogada, você imagina para um homem. Um homem. Os casos que eu vi, que foram, na verdade, veiculados na mídia, é porque chegaram ao ponto de violência. Então, é aquele caso... Que aí vira um stalking. Ou porque é um stalker, ou porque tinha um comparsa e foi encontrar e acabou dando Exatamente. errado, Sim. né? Mas eu acredito que tenha o requisito vergonha. aí. Vergonha, É, não, sim, porque é. aí como que eu fui me deixar enganar, né? O homem tem essa coisa da É masculinidade, maior, né? Pra né? ele é maior. Pra ele é isso. maior. Então, muitas vezes, ele engole seco. O que é perigoso, né? O que é muito perigoso, porque não tá, gente, não adianta. E pode nunca não- sair, né? Porque pode virar uma chantagem, né? Pelo menos eu penso. Pode nunca conseguir resolver de fato essa questão. Os únicos casos que eu vi do homem é mais quando virou a questão do stalking, porque daí a pessoa começa a perseguir, entendeu? Tá. Quando começa a bater na porta, né? Mas aí é diferente, entendeu? É diferente. O stalking é o stalking ele é diferente. diferente do estelionato. Então, os homens denunciam as stalkeadoras. Que me parece né? que é um crime também onde a vítima é mais homem e as mulheres são as autoras, Aí é né? exatamente ao o contrário. oposto. Delicado isso, né? A gente fica pensando aqui. Que E ponto não é, e chegaram o os pior é que não é relacionamentos. incomum, né? Não é incomum. Não é incomum, Isso vem gente, crescendo, vem crescendo. né? E, enfim. Eu falo assim, que eu acho que sempre existiu. Porém, hoje em dia a gente tem a mídia, que divulga muito mais, o conhecimento chega muito mais. A gente tem um nome para isso, que é o estelionato sentimental, que foi difícil chegar nesse nome, né? As redes sociais também proporcionaram um leque maior de você Exatamente. conhecer pessoas, né? Aham. E eu acho que a gente ainda está numa geração que está transitando, então a gente confia em quem está do outro lado, porque nós somos analógicos, a grande maioria veio do analógico, né? Então é difícil também você explicar, por exemplo, para uma cliente que você estava contando, que tem uma certa idade, que quem estava do outro lado de uma rede social não era a pessoa que estava falando com ela, Sim. né? Então, tem isso também, proporciona, aumenta, né, a possibilidade deles que já existiam também. Que já acho. existiam, porque eu acho que desde sempre teve né? lá, né? Desde sempre. Só que hoje em dia a gente fica sabendo mais. Então foram dados nomes, isso está chegando no judiciário com uma força muito maior, porque as mulheres também tinham muita vergonha no passado, não eram ouvidas. Então, querendo ou não, hoje em dia as delegacias são obrigadas a ir lá fazer. Vai dar resultado? A gente não sabe, entendeu? Vai realmente ter uma denúncia, né? Um processo crime, vai ser denunciado, mas a vítima chega na delegacia. E eu acho que isso já é um grande avanço. Precisa começar a punir. Eu falo que a hora que começar a punir, gente, isso for para a mídia, que está punindo estelionatário sentimental, vai inibir. Porque eles acham que é uma presa fácil, é vulnerável, eles desaparecem que nem fumaça e isso fica para lá, entendeu? A vítima fica desamparada em todos os aspectos. Agora, quando eles começarem a tomar uma punição e isso refletir
tanto na esfera criminal, porque é onde o pessoal tem mais medo, porque a esfera civil, a gente consegue. Só que como... Normalmente quando eles não têm patrimônio, né, doutora? Exatamente. Quando você vai fazer o cumprimento de sentença, o que você tem nada. acha? Ganha, mas não leva, Ganha, né? mas não Porque leva. não tem a... Né? Porque a pessoa não tem um patrimônio, a pessoa não tem Ou nada se no tiver, nome. exatamente. Não está no né? nome. Ela sempre pôs o nome de alguém. Então, é muito mais E complicado. eu é muito mais acredito, difícil. eu não sei, que eu realmente nunca tive um caso, mas eu acho que o fato da mulher chegar até o escritório da doutora, a doutora fazer ação civil, fazer ação penal, tem um efeito terapêutico também, Sim. né? Ela também se reergue desse golpe que ela teve, sendo amparada. Na verdade, é um efeito de eu estou sendo ouvida, sabe? É. Alguém está me acolhendo. Essa questão do acolhimento, porque, como a gente falou lá no começo, às vezes a família fala, como você caiu nisso? Os filhos, mãe, como É o que você se julgamento, né? deixou É o julgamento. levar? Entendeu? Os amigos. Então, quando ela está no escritório, ela se sente acolhida. Alguém me ouviu e alguém vai lutar por mim, entendeu? Tá? Eu vou ter voz. Eu vou ter uma voz onde eu vou contar a minha história. Porque muitas vezes também tem isso, gente. Às vezes elas precisam só contar, sabe? Elas precisam contar, Desabafar. precisam desabafar. E lógico, né? Querem a punição, querem a reparação. Mas o ser ouvida é muito importante. Então, esse acolhimento precisa existir também, né? De perceber que a vítima... quando eu falo assim, a gente cai, a gente machuca o pé, tá lá uma ferida, tá todo mundo vendo. A dor emocional, ninguém acolhe. É isso. E Né? ainda Essa dor deixa emocional sequelas, precisa ser né? acolhida, E né? a gente está falando do acolhimento, mas as sequelas que a gente Sim, não sabe que a gente- dali para frente que vai acontecer, né? É, Pela conversa, parece que somos todos vítimas em potencial, né? Ah, sim. Né? Sim. Não tem muito... Não As tem, pessoas dizem sim. que não, mas somos Sim, vítimas em todas. potencial. Sim. Então, doutor, eu queria que você falasse pra gente o que a gente pode fazer para prevenir, já que somos todos vítimas em potenciais. Devem ter algumas ações que ajudam a gente a prevenir, não, pelo menos ter aquela luz no momento que você está tendo esse relacionamento de falar, opa, alguma coisa aí tá errada. gente, eu acho que no começo, por mais horrível que seja falar isso, conhecer uma pessoa na rede social, dá um Google, né? Dá um Google, vai lá, vê. Quando você Pra ver se começa... tem um processinho. puxa uma fichinha, os antecedentes, gente. Já é hábito, já já, é- saiu isso numa reportagem, que as mulheres Exatamente. estão fazendo já isso, Isso né? tem sido uma vertente, né? Por isso Puxa. é importante conversas como essas, até mesmo para, Sim. né? Porque assim, é educativa, né? É. É total, assim, você pensar e dizer, até para quem está ouvindo e passa por isso, falar, olha, não acontece só comigo, né? Então é isso, é a questão da prevenção, acho que é muito importante também, né? E essa prevenção é isso. Busca a ficha de antecedentes, pesquisa, vai atrás. Faz uma pesquisa no TJ, gente. Não sabe fazer, as pessoas não sabem. Procura um advogado. Procura um advogado. Eu já tive uma cliente no meu escritório que ela foi vítima. E aí, depois de alguns anos, ela quis se relacionar de novo. E ela foi lá e falou, doutora, vamos puxar a capivara dele? Falei, vamos puxar, Agora. entendeu? Tá certo. Fizemos no TJ, busquei antecedentes, busquei tudo que podia. Fiz busca de protesto, sabe? Porque ela se sentia... Para ver o trauma que fica, Sim. né? Fica uma mácula. Então, ela falou assim, olha, eu tô me abrindo de novo, mas o receio que eu tenho é tão grande que eu preciso me respaldar. Sim. É 100%, gente? Não é 100%. Mas nada na vida né? é 100%. Mas, de repente, né? vai ser só uma decepção amorosa, não vai ser uma decepção, um prejuízo financeiro, Sim. né? Mas eu me lembrei uma coisa que a gente estava conversando antes do contrato de namoro. Seria interessante também, né? Estimular as pessoas, além de fazer a pesquisa, quando estão entrando num relacionamento, talvez Sim. fazer um contrato de namoro, porque aí você vai saber É quem... válido, muito Porque quem válido. está do outro lado, dependendo da reação, talvez a gente Não, consiga, e assim, né? outro Já... tema, e é outro também super novo, né? Que Sim. ainda existem Super novo. pessoas que Tem uma têm super resistência. resistência em fazer. Mas isso vai ser aplicável, né? Ou aquele preconceito, mas amor não se mistura com patrimônio, e se você isso. ama, você não vai fazer Gente, essa prevenção. A gente vê isso até nos casamentos, né? Quantas Sim. e quantas pessoas queriam casar com separação de Sim. bens e casam tinha com parcial coragem, porque não tem coragem de falar. Na verdade, eu costumo dizer que eu nunca fiz em 25 anos um divórcio que as pessoas brigaram para ficar casada por amor, elas só brigaram por patrimônio. Então, assim, como a doutora está falando de algumas pesquisas, eu acho que eu tenho visto muitas pessoas falarem das reações que as outras pessoas têm quando você pede para casar com um regime que não é o parcial,
ou contrato de namoro, talvez o estelionatário pare aí, né? A hora que você fala, olha, tudo bem, vou namorar com você, mas aqui tá um contrato, Aqui tá um contratinho, né? olha aqui. Veja só, né? É. Veja só, não vai ser tão Infelizmente, fácil assim, assim. pelo nosso bate-papo, somos todas vítimas em potencial. Então, a gente precisa aprender a se Mas prevenir. é isso, gente. Olha, se tem um recado que a gente pode deixar para as meninas, para as mulheres mais velhas, não sai... Para as mulheres, né? para as mulheres num todo, assim, não, seja um pouquinho menos emocionada. Eu sei que é o que eu falei, gente, o amor é químico, tá lá, tá borbulhando dentro do coração, mas pensa, quando a pessoa começar a te pedir um dinheiro, você começar a achar que aquilo não tá muito legal, entendeu? Não tenha vergonha de procurar uma amiga, não tenha vergonha de procurar um parente, porque essas pessoas, eles vão poder, de repente, ver de uma ótica que você não tá vendo, né? E falar, olha, isso não tá legal, né? Então... entendeu? Né? E se você falar não para essa pessoa e essa pessoa simplesmente falar, olha, então eu tô indo embora, deixa embora. Deixa embora, porque quem quer estar com você vai estar independentemente de qualquer situação, entendeu? Ela não vai vincular o estar junto, o amor, o companheirismo com uma obrigação de você patrociná-la. Né? Eu acho que aí é onde acende a luzinha. E aí, né? É a bandeira vermelha, o red flag. Como a doutora falou da cliente. Se tem vergonha de falar para uma amiga, para um parente, procura um profissional que você possa falar a realidade, procura um profissional sem ser especializado, sem ser julgado. Fala assim, olha, conheci uma pessoa, gostaria de saber tudo dessa pessoa, entendeu? Estou me envolvendo, tenho medo, né? A gente vai fazer a pesquisa. Tudo bem, gente, é natural, né? É natural. Hoje em dia não dá mais para confiar, né? E eu acho que, eu não sei, como que é a sua experiência? Essa questão dos aplicativos de relacionamento, né? Eles vieram... E com isso, você vê que tem um impacto no aumento dos casos? Eu acredito que sim. Eu vejo deu que um boom, deu né? um boom. Deu um boom porque ficou muito mais fácil, né? Tanto os aplicativos das pessoas se relacionarem, quanto a questão de rede social, onde a vida da gente está lá. Né? A vida da gente hoje em dia é extremamente exposta. Então, isso permite com que os estelionatários cheguem mais fácil nas vítimas. E o site de relacionamento, antigamente você tinha que ir encontrar uma pessoa, parar num barzinho. Hoje em dia você dizem, tá lá, né, você gente? dá um Eu não match, sei. dá um Dizem que, match às e vezes pronto. as fotos nem são da pessoa, e quando você parece encontra que existe outra... um site que você consegue verificar a foto, né? A veracidade da foto. Não, isso eu não Não sei, sei, desconheço. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, as mais jovens conhecem e jogam essas fotos em algum site específico. Tá. E ele faz uma busca e se for uma foto fake criada em algum lugar, vai uma foto de inteligência artificial. Ou de alguma pessoa que fez alguma publicidade. Aí tá interessante, eu não consegui descobrir o site para até falar para vocês, mas dizem que elas estão usando, doutora. Porque você pega a imagem, né? Você não tem como saber. E às vezes é um modelo, alguém que apareceu numa campanha. Eu acho que as mais jovens estão um pouco inteligência artificial mais antenadas. Ajudando nessa questão, né? Doutora, só uma última pergunta para finalizar, até não está aqui no nosso roteiro, mas assim, como que você tem percebido, né? Como que a sua experiência tem lhe mostrado a questão do judiciário com relação ao acolhimento dessas vítimas, né? Pelo menos na parte civil, que eu acho que é onde, né, a senhora atua mais fortemente, o judiciário está preparado para atender essas mulheres? Como tem sido os resultados dos seus processos? Olha, conta um pouquinho para a gente. Eu percebo de uns 10 anos para cá, realmente tem evoluído. Eu tive um caso agora recentemente que foi julgado, um caso que me deixou muito feliz, que foi julgado no STJ, faz umas 2 semanas, onde foi reconhecido em todos os aspectos. Então, a gente ganhou na primeira instância, ganhamos em segunda e ganhamos lá em Brasília. Que legal. E isso... e foi um caso bem emblemático, né? Foi um caso que eu construí lá com a cliente, fazendo todas essas provas, prova por prova, juntando transcrição, uma coisa que é importante, gente, a ata notarial, sabe? A ata notarial é super importante também, façam a ata notarial. E vai... Então, assim, a gente foi juntando e conseguimos construir um caso conciso, um caso bem embasado. Esse caso, na esfera criminal, não deu certo. Na esfera criminal, a delegacia entendeu que não havia indícios de crime,
né? Mas na esfera civil deu super certo. A gente conseguiu uma indenização no topo do dano moral e toda a indenização do dano material. Agora vamos para a parte do cumprimento de sentença, né? Olha lá. Buscar o patrimônio. É Buscar bom, o né? Eu patrimônio. acho que dividir essa experiência, até mesmo para encorajar aquelas pessoas Sim. que foram ou que são vítimas. É lógico que a gente tem que pensar aí no tempo de prescrição, tudo, mas assim, mas que estão passando por isso e que querem justiça, né, na verdade. Então, e assim, e fazer com que, cada vez que novos casos vão surgindo também, eu acho que as pessoas também vão se conscientizando dos abusadores, né? Que assim, calma lá, eu vou ser punido. Né? De alguma forma, que se não for na esfera criminal, então na esfera civil. Eu vou ser punido, né? Então, isso tem que ir pra mídia, gente. Tem que ir pra mídia, tem que todo mundo falar, porque é lógico que o crime ele vai se modificando, né? A gente percebe isso ao longo dos anos. Numa regra geral, os bandidos vão ficando muito mais engenhosos em em praticar o delito, mas o que a gente tem que sempre buscar é dar esse ênfase na necessidade de dar esse suporte para a vítima, sabe? Dando o suporte, a vítima vai ter essa coragem de falar, vai ter essa coragem de buscar. Né? Então, acho que o caminho é esse. Ai, tá acabando! Gente, olha, tema importantíssimo, né, da nova modalidade aí dos direitos de família, né? Tudo bem que a gente sabe que sempre aconteceu, mas que hoje está tendo uma força maior. Está tendo uma ascensão. Né? As mulheres estão mais encorajadas a fazer isso. E temos profissionais, né, tão qualificados que atuam e nos ensinam tanto nessa área e dividem, né? Quando escrevem teses que realmente vão para frente, que são aceitas e que têm êxito. Então, a doutora Liliana é uma das pessoas que são generosas e que dividem com as colegas, né? Olha, dessa forma foi positivo. Então, Lili, a gente super agradece pela sua generosidade, pelo seu tempo, né, de estar aqui conosco. Da mesma forma, doutora Ingrid, muito super obrigada. Agradeço pela sua disponibilidade, pelo grande bate-papo. O convite e a oportunidade de conversar com a doutora Liliana, saber que a gente não está parado no tempo, tem gente que luta, tem gente que aí tá fazendo essas denúncias, né? Importante, gente. E porque as mulheres entenderem que elas não estão sozinhas, Exatamente. né? E é muito importante isso, fiquei muito feliz. Ai, muito bom. E eu muito feliz de estar aqui com vocês. É um presente, gente. né? Esse é um projeto do IBDFAN Núcleo ABCDMR. É um presente que a Cris nos deu, junto com a Tânia. E, assim, que boa sorte a minha de ter a oportunidade de ver tantos colegas que tanto me ensinam no dia a dia, na prática, e aqui, né, com vocês também. Então, fiquem ligados na nossa rede social. Sempre teremos convidados também para dividir temas como esses, de tanta relevância, né, para o mundo aí do direito das famílias. E agora, eu quero convidar a doutora Ingrid para dar um mimo para a doutora Liliana. E esse mimo, ele foi oferecido pelo nosso querido Rodrigo da Tudo e Vinho, que é o nosso patrocinador. Rodrigo, muito obrigada por nos apoiar nesse nosso projeto. E, assim, conheçam Tudo e Vinho nas redes sociais. O Rodrigo tem vários planos e possibilidades daqueles pacotes de vinho. Gente, procurem, o Rodrigo é ótimo. E gostaríamos também de agradecer o Sidney Botelho, da Voice Training, que é o nosso mestre de oratória, que sempre também nos apoia no nosso podcast e nos nossos eventos, né, Lili? Tá sempre lá, tá com a gente, sempre abrilhantando, né, os nossos eventos, nossos simpósios. Aí. Então, assim, esse é o da doutora Liliana e a doutora... Por favor. Vamos... Posso dar uma levantadinha? Por favor, por favor. Não sei, não dá. Obrigada, doutora. Foi um prazer dividir a mesa com você. Muito obrigada. E agora eu te ofereço também, Ingrid. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui. Muito bom tê-las conosco. E, gente, até o próximo episódio. Fiquem ligadinhos. Daqui a pouco vamos pro 5º. Então, contamos com a presença de cada um de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.